Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma atividade de bordado. Hoje nós vamos aprender a fazer o ponto cheio. Uma das maneiras de se fazer o ponto cheio, na verdade, porque ponto cheio existem diversas maneiras de fazer. E eu vou mostrar aqui uma maneira muito simples, que eu já tenho, inclusive, utilizado nas minhas aulas presenciais e dá muito certo. Então, é uma maneira de vocês fazerem trabalhos bonitos, principalmente em formas arredondadas, miolos de flores, uvas, que são os mais indicados para esse modelo que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos aprender e depois, se vocês puderem também, enviarem para mim as fotografias daquilo que vocês têm feito. Eu fico muito contente quando eu recebo. Sempre que eu tenho alguma, eu coloco no final do vídeo. Tá bom? Obrigada e uma ótima aula para vocês. Para iniciarmos o aprendizado do ponto cheio, eu preferi pegar um risco aqui redondo, tá? Mas esse ponto ele pode ser colocado em qualquer forma, tá bom? É só para vocês verem como que fica legal quando a gente faz uva com esse pontinho, tá bom? Então, olha, eu coloquei aqui a minha meada inteira, já dei o nozinho na ponta, já fiz o meu risco. Vocês podem também utilizar alguma forma aí, uma moeda, alguma outra coisa redonda para auxiliar no risco, tá? Ou vocês podem também treinar no papel e depois passar pro tecido livremente, tá? Mas é importante a gente saber como funciona, depois vocês vão modificando os formatos e tudo mais, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente sair com a agulha aqui e fazer o contorno inteiro aqui em cima dessa risca com o ponto atrás. Então, eu vou sair aqui com a minha agulha e vou começar. Vocês já viram o ponto atrás diversas vezes comigo, mas eu vou fazer de novo um pedacinho aqui pelo menos, tá bom? Então, vou voltar para trás, né? Vou dar até pontos menores para a circunferência ficar bem marcada. Tô segurando aqui a minha linha tá um pouco comprida. Eu gosto de segurar sempre com o dedão esquerdo para a linha não embolar. Agora eu volto bem grudadinho aqui no ponto que já tá pronto. E vou continuar. Levo a agulha pra frente, na distância do mesmo ponto. Ó, tô tentando fazer o mais bonitinho possível esse ponto atrás.
que já deu para vocês lembrarem como que é esse ponto, né? Vocês já praticaram também bastante. Então, agora eu vou mostrar ele pronto, tá bom? E aí, a gente dá sequência no ponto cheio. Agora que o meu círculo já tá completo, com ponto atrás, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tem duas maneiras de fazer o ponto cheio que eu já vi. Uma é deixar só esse contorno completo aqui, que é o que nós vamos usar hoje, tá? E passar a linha por fora do ponto e abraçar do outro lado, também entrando por fora do ponto, tá? Então, eu vou fazer sempre esse movimento, de fora do ponto para fora do ponto. E vocês vão ver que esse ponto atrás, ele vai desaparecer, tá bom? Ele vai ficar todinho dentro do que nós vamos fazer agora. Eu gosto de fazer esse ponto sempre também dividindo ao meio, tá? Que eu acho que dá mais estabilidade pra peça, pro ponto que a gente tá fazendo. Um outro também que eu já vi é colocar alguns pontos aqui, aleatórios mesmo, para ficar mais alto, né? Ele vai dar aquela impressão, mas como eu costumo usar a linha, a meada inteira para fazer esse ponto, acho que não tem a necessidade, tá? Mas se vocês quiserem também, vocês podem preencher aqui, não precisa ser preencher inteiro esse espaço, mas em alguns pontos, até pontos grandes, atravessados aqui, tá? De preferência, por exemplo, se você vai puxar a linha reta aqui na direção da agulha, então, os pontos que você coloca aqui dentro, que estejam numa posição contrária, tá? Acho que fica mais fácil. Mas a gente vai fazer assim hoje, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um ponto, bem colado também. Bem coladinho aqui no meu ponto. Vocês podem esticar a linha de vocês aqui, cruzando o desenho, né, no caso de círculo, e entrando por fora, olha só, por fora do ponto pronto, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. Então, agora eu venho de novo fora do ponto, aqui em cima, olha. Vou bem aqui, colado no pontinho que já tá pronto. Eu vou fazer uma metade inteira, para depois voltar pro centro e fazer outra metade. E vou ligar aqui na parte de baixo também bem coladinho aqui do ponto que tá pronto. Tô esticando bem o meu tecido com os meus dedos. Vou acompanhando o desenho, para ele ficar cada vez mais redondo. Depois eu vou querer ver a uva de vocês, tá? Ou o miolinho de flor. A pétala também pode ser feita da mesma maneira, tá? Só vocês desenharem a pétala, riscar também o centro.
traçar o centro, né, da onde vocês vão bordar. Não precisa riscar com caneta, não, mas só puxar o fio como eu mostrei, tá bom? Se a pessoa tiver um bastidor, é ótimo, porque aí não precisa se preocupar em ficar esticando o tecido. Mas se não tem, também não tem problema. Eu mesma tô segurando aqui sem o bastidor agora, tá? O pontinho vai diminuindo, conforme a curva vai fechando. Faz com bastante calma para ele ficar bem bonitinho, tá? Mesmo dividindo no meio, às vezes ele não fica tão retinho, não, mas não tem problema, que a intenção desse ponto é que ele fique cheio mesmo, né? Que ele dê essa proeminência no nosso bordado, tá? Vou fazer até esse lado aqui desaparecer. Ó, ainda tem dois pontinhos aparecendo, ainda vou pegar bem pertinho deles. Tá vendo? O ladinho aqui já dá pra parar. Agora a gente já pode ir pro outro. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui por dentro, tá? Ó, esse é meu avesso. Eu vou passar a linha aqui por dentro, pra eu poder continuar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou continuar do meio, seguindo o contorno. Esse ponto, geralmente, o tecido fica um pouco repuxado, porque ele puxa realmente, né? Pra ficar mais altinho assim, a gente precisa puxar para os pontos ficarem mais bonitos e no final, às vezes, o tecido fica repuxado. Então, esse é um cuidado que a gente tem realmente que ter quando a gente faz sem bastidor, né? Estamos quase finalizando esse círculo.
conforme a gente vai chegando no final, como é o caso aqui, é importante a gente prestar atenção e fazer bem coladinho mesmo, e não esquecer de seguir o desenho, tá? Porque aí ele vai ficar mais arredondado nessa curva, né? A gente já tinha feito uma flor que os pontos eram um do ladinho do outro. Só que não tinha esse contorno do desenho de ponto atrás. Vamos ver se cabe só um último ponto ou se vai precisar de mais um. A gente estica bem aí nossa linha. Acho que dá pra dar mais um ainda, minúsculo. Deixa eu ver aqui, né? Dá pra ficar assim. Pra fazer um bem pequenininho ainda. Ó, completei meu último pontinho, ficou menor. E esse é meu ponto cheio, tá? Agora eu quero ver o de vocês. Quero ver a florzinha, quero ver o miolo das flores. Dá pra fazer um solzinho bem bonitinho também, traçando os raios, né? Os raios maiores, menores. Pode fazer com ponto atrás que fica bonitinho. Só os pontilhadinhos, né? Dá pra fazer bem bonitinho. De vocês pode ficar mais redondo ainda, que esse último pontinho aqui não ficou do meu agrado. Eu poderia desmanchar ele, puxando aqui a linha e acertando num ponto melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês treinem bastante. E quero ver muitos cachos de uvas, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Vocês podem escolher o tom de cor que vocês acham melhor. Eu já vi uvas verdes que ficaram lindíssimas também, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e obrigada pela companhia. Até a próxima aula.